alguns, eu tenho certeza que nunca participaram de um momento assim, né? Um debate, tentar conciliar, né? Tentar conciliar ideias é realmente algo difícil, exige muita oração, e é por isso que está relatado que quando Deus levantou essa igreja, aqueles que foram responsáveis, que nós chamamos de pioneiros, eles realmente eram pessoas de oração, né? Passavam a noite toda estudando e orando. Bom, eu não cortei aqui nos slides, não tirei os slides que ele usou. À medida que for aparecendo, eu vou passando, tá bom? E se tiver algum comentário que eu queria acrescentar, eu vou colocar, tá? Bom, primeiramente eu quero deixar bem claro que nada do que eu vou apresentar aqui para vocês é algo pessoal, tá? É algo contra uma pessoa ou pessoas. Aqui nós estamos combatendo ideias, que isso fique bem claro, tá? Eu e Jean nos conhecemos há muitos anos. Eu e Jean éramos vizinhos de rua mesmo. A minha casa tinha outra e era dele, tá? Isso há 12 anos atrás, tá? Nós estamos unidos no movimento histórico há pouco tempo agora, tá? Então, só para vocês entenderem. Então, a gente já sabe que nós sabemos que temos ideias controversas, mas isso nunca influenciou no nosso relacionamento, tá bom? Que isso fique bem claro aqui, tá? Não é porque eu vou apresentar algo que é contra o pensamento do dono do site dos históricos, que é no caso o nosso querido e amado e instrumento de Deus, irmão Silas, que eu estou falando contra o irmão Silas, que eu estou dizendo que ele é um agente do diabo. Por favor, não misturem as coisas, tá? Então nós nós somos instrumentos de Deus, porque nós estamos defendendo uma verdade da adoração, mas nós somos falhos. Que isso fique bem claro, tá bom? Ok. Em relação ao ponto que foi colocado aqui no início, em relação à rebelião, eu gostaria depois, eu vou fazer isso com o irmão Silas depois, sentar com ele, como eu sempre fiz, desde a época do Chalegre, tá? Quando eu fui contra a forma de tratamento que houve no caso do Chalegre, o Jean sabe muito bem disso, tá? Fui contra o Chalegre e deixei bem claro para ele, escrito, registrado no Facebook do Chalegre, que o passo que ele tomou de se casar novamente fez ele degradar na fé. Ponto. Mas ao mesmo tempo, a forma em que foi tratado o caso dele eu fui contra, mas nem por isso eu deixei de chamar o irmão Silas lá no nosso estado para que ele fizesse um congresso lá conosco, e eu sentei pessoalmente com ele e falei isso com ele. Não tenho problema nenhum quanto a isso, tá bom? E ele sabe disso. Da mesma forma, quero saber que tipo de rebelião é essa, o que ele trata por rebelião, né? Para que a gente realmente fique sabendo, tá? Qual é o pensamento dele. Só para esclarecer isso. E eu não acredito que eu seja um rebelde por discordar do pensamento dele em relação ao casamento. Por quê? Porque casamento Deus não colocou nos princípios fundamentais. Procurem os 28. Se Deus quisesse que esse ponto aqui fosse um ponto divisório, Deus teria colocado esse ponto através de uma profeta em seus princípios. E ele não fez. Se ele não fez, até 1915, alguém só me provará o contrário se apresentar-se como profeta. E aí nós vamos fazer toda a análise de profecia, vai ter que ficar sem respirar, vai ter que segurar a Bíblia pesada e toda essa análise para saber que é profeta. Caso não me prove assim, esse ponto aqui não é um ponto divisório. Muitos me procuraram, depois que souberam que teria o concílio. Irmão Wagner, o que está acontecendo? Os históricos vão se dividir, vai haver um racha. Aí eu falei assim, irmão, só se for por conta de pessoas, algumas pessoas. Porque por minha conta isso não vai haver. Aonde eu vou, as pessoas... Wagner, você é o quê? Você é beriano, você é remanescente, você é histórico, você é o quê? Eu falo assim, eu sou adventista do sétimo dia e me harmonizo em pensamento com o Silas Jaquel, que é o dos históricos, porque ele defende os princípios fundamentais. Ponto. Falo isso para todas as pessoas. E quem já me recebeu em algum lugar aí, sabe que eu falo assim. Agora, nunca
nunca houve remuneração da parte do Silas para mim ir a algum lugar, nunca houve um pedido para que eu fosse a algum lugar, nunca houve. O meu ministério de pregação, que todos conhecem aqui, é um ministério voluntário. Na verdade, quando eu vim no congresso em 2010, tá? Eu amei o irmão Silas pela forma de dedicação que ele tem à obra de Deus e eu me identifiquei. Estou até hoje aqui e aonde ele estiver e houver um conselho dos históricos, por mais que possa ser que eu seja tratado como rebelde, eu estarei lá. Por quê? Porque os princípios fundamentais se mantêm. Se os princípios fundamentais se mantivessem na organização de hoje, mesmo as pessoas me tratando como rebelde lá, eu estaria lá. E todos sabem o meu pensamento, que uma igreja só se torna Babilônia quando ela muda a doutrina estabelecida. Ok, irmãos? Que isso fique bem claro, tá bom? Harmoniosamente, o Espírito de Deus também conduziu os nossos irmãos a colocar no folheto, e também o Silas falou sobre ele. E isso é muito importante, saber aquele texto que fala que a obra não está nas mãos dos homens, né? Deus vai trabalhar de uma forma, eu estou resumindo aqui para ganhar tempo, tá, irmãos? Deus vai trabalhar de uma forma maravilhosamente e fora do comum. Deus usará maneiras e meios pelos quais se verá que Ele está tomando as rédeas em suas próprias mãos. Irmãos, isso tem que ficar muito claro. E me permitam dizer uma coisa. Se vocês acham que Deus está limitado ao nosso ministério, vocês pensam muito pequeno, irmãos. Vocês pensam muito minúsculo. Espero que ninguém pense isso. Que o ministério dos históricos, dos Adventistas do Sétimo Dia históricos, é um ministério exclusivo de Deus. Por favor, irmãos. Isso é colocar Deus dentro de uma caixinha tão pequena. Vocês não têm noção. Deus está agindo em várias frentes. Ele vai unir um povo, não é o homem. Eu sempre falo isso, tá? Que isso fique bem claro, tá, irmãos? Bom, eu vou abranger aqui, eu quero um pouquinho mais profundo sobre essa questão de verdade e mentira, tá? Quando você tem guerra doutrinária, você analisa num âmbito mais amplo e você percebe algumas táticas para desmerecer a verdade e os testemunhos que são idênticas em todas as áreas, tá? Em todas essas guerras, sábado lunar ou sábado do sétimo dia, eu tenho que falar Yeshua ou posso falar Jesus, sabe? Essas coisas. Todas têm as mesmas características. Prestem atenção. Bom, para fortalecer a mentira, os seus defensores usam materiais de fora do que nós cremos. Isso é uma prática muito comum. Vou dar um exemplo aqui que acredito que todos saibam, se não souberem, vão saber hoje. Leroy Froom foi na década de 1950, foi uma das pessoas que se levantou muito forte a favor da Trindade. Ele escreveu um livro chamado O Consolador. E dentro desse livro ele declara claramente: em nossos materiais não foi possível encontrar algo que fortalecesse aquilo que penso, e então eu precisei buscar materiais fora. Quem conhece isso? 1930. Ele veio trazendo até 1950 ali mais ou menos, aquela década ali. Então essa é uma característica comum, tá? Uma segunda característica que a gente consegue detectar é que se levanta-se vasta discussão em termos originais para explicar suas teses. Isso é uma coisa muito comum, tá? Aquela palavra assim é assado e não é entendido assim. Por que isso? Alguém aqui sabe ler em hebraico? Alguém aqui sabe ler em grego? Ótimo, então ninguém aqui pode usar esse tipo de argumentação. Você vai para a internet pesquisar, por exemplo, sobre o tema proposto, você escolhe o doutor que você quiser. Você quer crer que porneia é só usado no caso de fornicação? Ótimo, você vai encontrar um doutor para apoiar a sua ideia. Já que você não sabe, você tem que encontrar alguém. Se você quer encontrar um doutor para defender que porneia é adultério, relação sexual ilícita, todas as coisas englobadas, você também vai encontrar. Então fique à vontade para fazê-lo, tá?
Então, isso é uma coisa comum, você vê muito isso na questão do nome, né? Ah, é original. Aí as pessoas que não conseguem pensar nessa amplitude, elas seguem, sem saber. Né? A Priscila lembra muito bem, quando eu fui lá no grupo, lá, né, teve essa questão do nome. Não sei se você lembra, qual foi a primeira coisa que eu fiz no slide? Eu peguei vários textos no original, né, no hebraico, em várias línguas semitas, e coloquei, e aí tinha, a metade do grupo lá defendia o nome e a metade não. Aí eu perguntei assim, alguém por favor leia esse verso da Bíblia em hebraico. Lembra, Priscila? Ninguém. Aí botei vários textos, botei várias línguas, japonês, grego, hebraico, aramaico, ninguém lia nada. Então, quem está defendendo a questão de que deve se falar isso ou aquilo, está baseado em alguém, não está escrito. Concordam comigo? Entenderam o raciocínio? Tá? E um terceiro ponto que a gente vê é que as pessoas falam, hoje nós temos mais luz do que no passado. Ah, a irmã White não tinha luz sobre o nome. Não, sábado lunar, a irmã White não tinha luz. Né? Essa questão da terra plana, não, a irmã White não tinha luz. As mesmas coisas, as mesmas argumentações. Tá? Então percebam isso por quê? Porque quando você vai para esses debates, você tem que ampliar um pouco mais a sua visão. Tá? Porque enganos, irmão, não pensa que o Satanás traz enganos muito diferentes da verdade, não. É muito pertinho. É parecidíssimo. Isso, tá? É muito pertinho. Então, atentem-se a essas coisas. E aí, vamos lá. Vamos fazer algumas análises agora, tá? Bom, primeiro ponto que eu coloquei foi usa-se materiais de fora para fortalecer seus credos. No site dos históricos, um dos primeiros materiais mais antigos materiais que eu li sobre esse assunto, está aqui, ó, Divórcio e Novo Casamento. Podem pegar e ler. Fonte, Batista. Pastor Batista. Esse é um dos mais antigos, tá? Que está lá no site. Então, prestem atenção nesses detalhes. Nós não precisamos usar material de fora. Nós temos profeta. Nenhum pastor transgressor da lei vai estar acima do que eu creio que é profeta, que é profecia nessa igreja. Ok? Isso fique bem claro. Mais um indício recente que nós tivemos desse ponto foi no grupo dos líderes anciãos. Eu até printei a tela. O irmão Silas postou um vídeo de um pastor chamado aí de Pastor Paulo Júnior, né? E aí ele escreveu embaixo: as pedras estão clamando contra o adultério continuado. E aí eu já tinha assistido esse vídeo porque o irmão Paulo me mandou uma vez. O irmão Paulo também tem o mesmo pensamento que o Geandro, e não pensem, mais uma vez, eu e o irmão Paulo nos amamos, tá? De amor eterno, tá bom? E ele já e ele já me mandou um vídeo assim, e eu assisto tudo, irmão. Manda alguma coisa ao contrário, eu assisto, tá? Porque é nesse assistir que eu mudo de ideia ou fortaleço mais a minha crença, ok? E aí, muito bem. Como eu sabia do concílio, o que eu fui fazer? Deixa eu pesquisar quem é esse homem, quem é esse pastor Paulo Júnior, que eu vejo muitos nos grupos aí e no Facebook compartilhando o vídeo dele, porque é um homem eloquente, né? É um homem que fala muito bem, ele condena o pecado, que ele acha que é pecado, né? Ele condena. Quem é esse homem? Vamos ver quem é esse homem? Vamos ver se vocês vão continuar compartilhando o vídeo dele. Eu quero dar ênfase na terceira pessoa da Trindade. Se existe alguém nas Escrituras que tem sido esquecido, se existe um personagem na Bíblia que tem sido esquecido, mal interpretado, desonrado, zombado, blasfemado, esse personagem é o Espírito Santo. É lamentável o que fizeram com o Espírito Santo neste último século. Deixa eu fazer uma pergunta a você.
Você conhece o Espírito Santo? O que você sabe do Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Qual é a obra do Espírito Santo? São só 2 minutinhos, tá? No que consiste o ministério do Espírito Santo? O Espírito Santo é divino. O Espírito Santo é pessoal. O Espírito Santo é um membro da Trindade. O Espírito Santo é Deus. Primeira coisa que você tem que pensar, irmão, quando se dirigir ao Espírito Santo, ler sobre o Espírito Santo, pregar sobre o Espírito Santo, orar pelo Espírito Santo e orar ao Espírito Santo. Ele não é uma energia, nem uma força impessoal. Não é uma fumaça, não é um poder. O Espírito Santo é divino, é pessoal, é um membro da Trindade. Assim como o Pai ama, o Espírito Santo ama. Assim como o Filho ama, o Espírito Santo ama. O Espírito Santo ama pecadores. O Espírito Santo ama as almas. O Espírito Santo tem sentimentos. O Espírito Santo pode ser entristecido, porque ele é uma pessoa distinta. O Espírito Santo é divino. O que significa? O Espírito Santo é 100% Deus. O Espírito Santo é Deus, não é menor que o Pai, nem é menor que o Filho. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Ninguém é maior que ninguém. O Espírito Santo, a Trindade, Deus é um em essência, 3 em caráter. O Espírito Santo como Deus. Se o Espírito Santo é Deus, deve ser honrado como Deus. Deve ser reverenciado como Deus. Deve ser respeitado como Deus. Se Ele é Deus, Ele merece reverência, louvor, adoração. Pastor, eu posso adorar o Espírito Santo? Pode. Eu posso orar para o Espírito Santo? Pode. Eu posso louvar o Espírito Santo? É claro que pode. O Espírito Santo é Deus, é divino. Tá bom? Ok. As pedras estão clamando. Essa é a pedra podre que está clamando. Queridos, cuidado com os materiais que vocês duplicam. Não serve como base para nós, né, irmão? É impossível. Então, as mesmas características são vistas, tá, de quem defende mentiras, tá? Nesse caso, nós estamos debatendo o casamento, ok? Então, quando eu falo assim, e parece ser um termo forte, irmãos, por favor, não levem para o âmbito pessoal, tá? Separem isso, por favor. Bom, e aí o irmão já falou que a questão do original, vou adiantar isso aqui, a palavra de ordem é porneia, é o que Jesus quis dizer com essa palavra. Jesus nem falou essa palavra, irmãos. Aí você vai no site dos históricos, tem lá uma matéria de um pastor da Reforma defendendo o termo porneia. Isso é imaturidade espiritual e doutrinária. Imaturidade, irmãos. Como que você vai defender um termo que Jesus não falou, falando que Jesus falou? É por aqui que você detecta o falso e o verdadeiro, tá? Bom, hoje temos mais luz do que no passado, né? Esse texto aqui, eu tirei de um PowerPoint que é usado, que está no site do Silas, no site dos históricos, para defender a questão do casamento sem meios termos, né? Sem o adultério. O casamento que não é indissolúvel de hipótese alguma. Isso. Aí pegaram esse texto da irmã White, que diz assim: os que viveram nas gerações passadas foram responsáveis pela luz que lhes foi concedida. Sua mente foi despertada acerca de vários pontos da Escritura que lhes serviram de prova. Não compreenderam, porém, as verdades que não tiveram. Tinham a Bíblia, como nós. Mas o tempo para ser esclarecida a verdade especial quanto às cenas finais da história terrestre é o das últimas gerações que vivem na Terra. Como que ele usa esse texto? Ele vai construindo a ideia e aí chega no final, ele vai usar um texto que eu mostro aqui, que todos conhecem, que foi citado aqui. Quando os testemunhos falarem contra a Bíblia, rejeitai-o. Vou comentar sobre isso aqui. Né? Ele vai construindo a ideia para dizer, não, a irmã White sobre esse assunto ela não teve luz. Deu para entender o contexto que ele usa? Mas aí eu sou curioso, né? Sou bastante curioso. E aí eu fui pegar o texto no seu contexto total.
Aí eu coloquei aqui para os irmãos verem. O texto está bem assim, olha. Pouquinho, ó, ele começou daqui, ó. Ele começou daqui. Mas eu peguei só um pouquinho antes. Diz assim: ao acompanharmos a cadeia de profecias, a verdade revelada para o nosso tempo, tempo de quem? Dela, tem sido claramente vista e explicada. Somos responsáveis pelos privilégios que desfrutamos e pela luz que incide em nosso caminho. Aí ela continua. Os que viveram nas gerações passadas a ela foram responsáveis pela luz que lhes foi concedida. Sua mente foi despertada acerca de vários pontos das Escrituras que lhes serviam de prova, não compreenderam, porém, as verdades que hoje entendemos. Não foram responsáveis pela luz que não tinham a Bíblia como nós, mas o tempo para ser desdobrada a verdade especial quanto às cenas finais da história terrestre é da última geração que vive na Terra. O contexto aqui, queridos, é profético. Ela está falando de cadeias de profecias, verdades para esse tempo e entendimento para as cenas finais da história terrestre. Tá? O contexto que ele aplicou esse texto está totalmente equivocado. Isso é uma coisa muito comum também no meio das pessoas que defendem o erro. Tá? Então, a gente precisa ficar atento quanto a isso. Bom, luz progressiva. Tem muita gente que não sabe, fala, o pastor lá fala, a Trindade é luz progressiva. E por que a maioria aceita isso, irmãos? Porque não sabe o que é luz progressiva. Não entendem isso. Tá? E eu vou aqui rapidamente, de maneira bem simples, e exemplificar o que é isso para os irmãos entenderem e saírem daqui sabendo o que é isso. Tá? Bom, imaginem que o profeta, que o profeta escreveu o seguinte: para Deus, o sábado começa e finaliza às 18 horas. Ok? O profeta, levantado, ele escreveu isso aí. Para Deus, o sábado começa e termina às 18 horas. Isso ele escreveu na Review de Herald em 1760. Deu para entender que é só um exemplo, né? Não, irmão, isso aqui é um exemplo. Eu quero deixar bem claro que daqui a pouco vai sair gente aqui falando que, nossa, o irmão Wagner falou que... Isso aqui é um exemplo que eu criei da minha mente para ensinar a vocês o que é luz progressiva, tá bom? Aí, passou-se um tempo, o profeta vai e escreve: o sábado começa e termina no pôr do sol, conforme Deus ensina. Review de Herald de 1765. Isso é luz progressiva? Ou não? Teve gente que ficou assim, ninguém respondeu nada. Qual foi a sua pergunta? Vamos acordar, irmãos. Está todo mundo acordado? Vamos lá. Vamos lá, hein? Tem que entender a afirmativa dela. Ó, para Deus, o sábado começa e finaliza às 18 horas. O profeta escreveu isso. Aí depois, 5 anos depois, ele vai e escreve de novo: o sábado começa e termina no pôr do sol, conforme Deus ensina. É luz progressiva isso? Quem vota que é? Quem vota que é luz progressiva? Quem vota que não é luz progressiva? Desse jeito, não. Ok. Não é luz progressiva. Não é luz progressiva, irmãos. Dessa forma, não. Porque houve uma afirmativa. Isso. As duas sentenças não podem Não pode se contradizer, irmãos. As duas sentenças não podem se contradizer. Deus não dá uma luz hoje para daqui para frente falar assim, não, aquela luz ali estava enganada, é essa agora. Isso não é luz progressiva, isso é o quê? Engano. Irmão Wagner, eu não tenho falado que é progressiva, eu comentei com o irmão aqui, falei, é progressiva, mas Deus não muda de opinião, é progressiva porque ele está falando. Achei que você estava querendo dizer assim no contexto, assim, é progressivo numa afirmação, né? Que a pessoa foi tendo entendimento. Não, isso aqui não é, isso aqui é profeta falso. Esteja certo. Uma escrita de um profeta não pode contradizer, mudei de ideia. Ou, na verdade, o profeta não fala, Deus mudou de ideia, nesse sentido doutrinário. Não, não é assim. O que é luz progressiva? O que é luz progressiva? Vamos dar um exemplo. Exemplo, tá, irmãos? Esses textos não existem, tá? Filmando, esses textos não existem, tá, irmãos? A gente tem que tomar muito cuidado com os irmãos não falar, tá? questão de ver o que Adão adorou lá no Éden, no tempo da
questão de ver o que Adão e Eva adorou lá no tempo da eternidade e hoje chegaram e está adorando outra coisa. Isso. Bem, mas vamos lá. Exemplo. Aí o profeta escreveu. Isso aqui é a luz progressiva. Para Deus existe um dia santo na semana e precisamos santificá-lo conforme Deus ordena. Essa foi a escrita do profeta, primeiro, ok? Deus deu uma luz para ele, ó, existe um dia santo. Aí vem uma luz posterior e Deus mostra assim, olha, Deus mostrou-me que o dia santo é o 7º dia. Progrediu. E aí vem Deus e progride um pouco mais. Para Deus, o sábado inicia e finaliza ao pôr do sol. Pronto. Isso é luz progressiva. Uma escrita não contradisse a outra. Isso. Deu para entender agora, irmãos? Não, não existe esses textos. Não existe. É tudo exemplo, irmãos. Tudo exemplo. Tudo exemplo, tá? Sim. Então. Tá bom. Existiu esse debate em relação ao horário no meio adventista, tá? Por 10 anos, os adventistas guardaram o sábado das 18 horas às 18 horas. Nunca vocês irão encontrar da pena da irmã White aprovando aquilo. Deu para entender isso, irmãos? Nunca vocês vão encontrar da pena dela aprovando aquilo. E olha que ela defendeu. Mas nunca. Na pena dela, Deus não permitiu que ela escrevesse Isso. algo, publicar. Isso. Não. Deus não permitiu. Ela deu. Quando houve o debate, irmão, é interessante que eu vou falar. Ela se posicionou de 6-6. Mas não. Veio quem? O Andrews, né? O maior expositor lá, o mais inteligente, pegou aquele pôr do sol. E ela não aceitou. Ela ficou de 6-6. Teimou. Mas Deus não deu luz para ela. Não deu luz. Ela não relatou nada. Isso é importante. Porque quando a gente fala de profeta, a gente tem que entender que nós defendemos o assim diz o Senhor. O está escrito. Você não vai pegar a vida de Davi e falar e vai. A vida de Davi. Não, é o que está escrito. Irmãos, entendam isso, irmãos. Porque se você começar a olhar para os erros dos profetas e achar que Abraão, Davi, irmão, você vai. Vocês têm que entender isso, tá? Está escrito. É assim que nós somos ensinados, tá? Por isso que o profeta não escrevia. Amém, irmão. Vamos lá. O ideal de Deus. Aqui é uma coisa, é um erro muito grande nesses debates doutrinários. Eu vou dar exemplos aqui para vocês entenderem. Qual é o ideal de Deus para o casamento? Qual é o princípio? Qual é o sonho de Deus para o casamento? Deus não separe o homem. Isso. Gênesis 2:24. Por essa razão, o homem deixará o pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Mateus 19:6. Jesus falou, o ideal de Deus, assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Não sabeis vós, irmãos, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Então Paulo aqui, Jesus aqui, Moisés aqui, estão falando do ideal de Deus. Esse é o sonho de Deus para o casamento. A mulher e o homem, eles estão ligados por todo o tempo em que vive. O homem não tem direito de separar. Ponto. Isso é muito claro, irmãos. Em nenhum momento... deixa eu deixar uma coisa bem clara. Né? O irmão Jason teve a experiência dele de vida, ele contou aqui para vocês, e a minha é oposta, tá? Eu nunca tive problema no meu casamento, eu sou marido de uma única mulher a vida toda, tá? Sou casado há 11 anos, tenho 2 filhos e muito bem casado, tá? Todas as pessoas que vivem ao nosso redor sabem disso, tá bom? Não tenho problema nenhum no casamento, graças ao Senhor Jesus, tá bom?
Tá aqui, o lar alguns trechos da irmã White, né? O casamento deve ser cuidadosamente considerado, pois é um passo tomado para a vida toda, é uma instituição sagrada, então, semelhante à união de Cristo com a sua igreja. Então, isso tem que estar em mente, irmãos. Acho que eu tirei um slide aqui, que eu tinha aqui para encurtar, que muitos erros hoje, muitos problemas do casamento hoje, são pessoas que entram imaturamente, entram de qualquer maneira para o casamento. E aí causam tudo isso que nós vemos aí no nosso meio e também fora. Essa é a realidade. Então, a pessoa que vai casar, ela tem que ter isso em mente. Ela tem que entender que o casamento é sagrado, é santo. Se você não entende isso, não casa. Isso tem que ser bem definido. Nós não estamos defendendo aqui a libertinagem no casamento. Hipótese alguma. Tá? Isso fique bem claro. Em caso de adultério, qual é a sua primeira opinião se alguém te procurar? Perdoa. Se nega a si mesmo, se humilha e perdoa. Esse é o primeiro conselho do meu pensamento, que eu tenho um pensamento divergente, todos perceberam já, que eu acho que eu vou mostrar aqui que o adultério permite um novo casamento para a parte inocente, tá? Mas se vier alguém te perguntar, perdoa, porque o princípio é que se mantenham juntos, que haja o perdão, tá? Que isso fique bem claro também. Bom, vamos entender um pouco dessa questão que eu quero falar sobre os ideais. Qual é o ideal de Deus? Não matarás. Esse é o ideal, é o sonho de Deus para todos. Porém, em Deuteronômio capítulo 21, Deus falou assim, olha, quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai, contumaz aqui é persistente na rebeldia, em excesso, tá? Que não obedecer a seu pai e sua mãe, e castigando eles, lhes não der ouvido, então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos da sua cidade, à porta do seu lugar. E dirão aos anciãos da cidade, este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvido à nossa voz, é um comilão e beberrão. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, e todo Israel ouvirá e temerá. O ideal de Deus não é que não mate? Qual é o problema? Qual é o problema? Não, vou falar o problema no próximo slide. Então, ideal de Deus e cláusula de exceção devido ao pecado. Ideal de Deus e cláusula de exceção devido ao pecado. Guardem isso. Bom, nesse caso, nós temos de um lado o pai e a mãe, nós temos do outro lado o filho rebelde. Quem é que foi punido aqui? Quem foi punido? Quem recebeu punição? Foi o filho, de morte. Aí alguns poderiam questionar a lei. E se esse pai não deu a educação correta para esse filho? Você acha que não tinha ninguém que questionava isso? Vocês são péssimos pais, por isso que ele é rebelde. Eu vi um questionamento assim, o homem, a mulher, ela pode ter induzido o homem a adulterar. Queridos, não existe desculpa para a rebeldia. Não desculpe o pecado. O punido de morte ali não foi o pai e a mãe. Se vocês forem um pouquinho mais atentos em ler o capítulo anterior, vocês vão perceber que essa lei aqui está depois de que Deus aconselha aos judeus, ao povo de Israel, não tomar mulher de fora. Se vocês pegarem todos esses trechinhos de capítulo 20 até o 24, vocês vão ver que Deus está dando leis ali, basicamente sequenciais, tá? Então ele fala assim antes, olha, não tome mulher de fora de Israel. Ele fala antes isso aqui. E aí ele fala assim, e para um judeu poderia, mas essa mulher tinha que deixar as unhas crescer, deixar o cabelo crescer, ficar bem horrível, por não sei quanto tempo. Ela tinha que ficar, se ele quisesse, tá? Leiam lá depois. E aí, depois que ela passasse por tudo, se ela quisesse passar por tudo isso, que era horrível, e ele visse ela ridícula, aí se ele ainda assim quisesse tê-la, ele poderia. Vocês sabiam disso? Poucos sabem disso, né?
Aí Deus vai e fala assim, olha, sabe qual vai ser a consequência de você fazer o que eu estou falando que não é aconselhável fazer? Filho rebelde. Deu para entender? Agora depois não reclama não. Porque ela vem de um costume pagão. Você tem um outro costume. Aqui. Todo mundo se lembra do caso de Dias 16, quando Deus mandava o maná e falava que colhei 6 dias, o sétimo não façam colheita. Né? A ordem de Israel era no sábado não fazer colheita. Esse é o ideal de Deus para a lei. Tá certo? Mas, Jesus quando veio, aconteceu um episódio. Diz assim, naquele tempo passou Jesus pelas searas, em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe, presta atenção agora, os fariseus eles vão pegar o ideal de Deus e vão tentar condenar Cristo. Observem isso, tá? Eles vão falar assim, eis que os seus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Está claro no Velho Testamento, lá na lei, né? Os escritos era a lei. Olha, não tem a diferença aí não, né? Porque esse texto lá, o Antigo Testamento, não se refere a colher para vender essas coisas? Sim, mas é o ideal, na verdade, o ideal de Deus é que você tenha o alimento preparado para que você nem precise ir. Estava caminhando, né? Exatamente, a colheita nem para pegar, não precisa, se você se preparar. Esse é o ideal de Deus, tá? E aí os fariseus pegam o ideal de Deus e acusam a Cristo. Os seus discípulos fazem o que não é lícito num sábado. Ele, porém, lhes disse, o que Jesus faz como sempre fez? Ele leva ao passado. Ele leva aos escritos do passado, do Antigo Testamento. Tá? E ele faz assim, olha, não tem deslido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição que não lhe era lícito comer, nem os que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenareis os inocentes. Bom, qual é o problema aqui das pessoas que pensam assim? Todos os textos que falam do ideal de Deus, que não contém a exceção, eles usam contra aqueles que usam a exceção. Percebam isso. Toda vez que está escrito sobre o sábado, está acompanhado a exceção? Que ele deu. Tá? Não. Todas as vezes que na Bíblia está escrito falando sobre o sábado, está escrito a exceção junto? E aí? Então não existe exceção? Erro interpretativo, queridos. Pegam o ideal de Deus, vocês vão ver que é muito mais grave do que essa questão de acusar a Cristo. Acusar a pessoa que está defendendo o contexto geral. Vocês vão entender que eles cometem algo que é totalmente odioso aos olhos de Deus, condenar o inocente. Vamos continuar. Só nessa questão do sábado aí, qual é o problema aí? Que eles entendiam que acima do sábado está a vida. Que o sábado foi dado para a vida. E tudo que Deus criou, a própria lei dele, é para a vida. A gente pode acrescentar até um pouquinho mais, irmão. Vou pedir só que o irmão não entre nos comentários assim, porque para não sair do foco. Mas eu entendi, né? Eu não quero aqui explicar, que o meu objetivo não é explicar isso aqui. Exatamente, tá? Só quero que os irmãos entendam o que está por trás de tudo isso. A ideia. Quando os irmãos aprenderem a olhar para a Bíblia dessa forma, vai ficar muito mais fácil de você encontrar a verdade. Tá? Fica muito mais fácil. Vamos lá. Bom, coloquei um texto da irmã White aqui porque é preciso que nós entendamos isso aqui, ó. O poder de Cristo, o Salvador crucificado, para conceder a vida eterna, deve ser apresentado ao povo. Devemos demonstrar-lhes que o Antigo Testamento é tão verdadeiramente o Evangelho em sombras e figuras, como é o Novo Testamento em seu poder revelado.
o Novo Testamento não apresenta uma religião nova, faltou o ali, uma religião nova. O Antigo Testamento não apresenta uma religião que deva ser substituída pelo Novo. O Novo Testamento é apenas a sequência e revelação do Antigo. Queridos, isso tem que ficar muito claro. Porque eu vou mostrar aqui, nós vamos fazer igual Cristo fazia, nós vamos olhar para o Velho Testamento para entender o Novo. Porque o Novo Testamento não traz uma religião nova. Se você estava pensando que era assim, não é. Tá? Bom, como que era no Antigo Testamento? Como que era tratada essa questão? Coloquei aqui 2 textos que todos conhecem, Deuteronômio 22 e Levíticos 20:10, que fala que o homem que for achado deitado com a mulher que tenha marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim tirará os mal de Israel. Aqui fala a mesma coisa. Homem adúltero, mulher adúltera e a pessoa que foi traída. Quem era castigado? Os adúlteros. Os 2. A pessoa que foi traída era castigada? Não. Ela não era castigada. Ok? Ela era inocente. Ah, mas não importa. Não importa se ela induziu, a questão não está aqui. A questão não está aqui. A questão é que se havia, agora vai um detalhe. Toda vez que havia um adultério, havia morte dos culpados? Flagrante, né? Hã? Flagrante, né? Não era só questão de flagrante, não, irmãos. 2 ou 3 testemunhas. Isso iria, se a pessoa que foi traída exigia isso. Vocês sabem que os rabinos, e para me aprofundar bastante sobre esse assunto, eu fui estudar os judeus. Você sabe o que os rabinos dizem quanto a isso aqui? Quando você vai estudar os judeus messiânicos, os judeus ortodoxos, quanto ao passado dessa lei aqui, vocês sabem quantas mortes houveram por adultério no Antigo Testamento? Na história de Israel? Alguém sabe isso? Eu acho que não. Eles defendem um número. Agora, se é verdade ou se não é, eu não sei, irmão. Mas que eles defendem um número, defendem. Sabe quantas? 3. Só 3. Depois se aprofundem, como eu fiz. Tá? Aquelas escritos, você sabe que eles deixam escritos nos rabinos, vão passando. Né? Por que só 3? Vocês lembram de José e Maria? Para José, eles eram, na linguagem nossa hoje, eles eram noivos ainda. Mas entendam que para o judeu isso já era o casamento, tá? Para o judeu isso já era o primeiro contrato de casamento. Estudem isso. Vocês vão saber como que era feito o casamento, o que era tratado, tinha envolvimento do pai da moça, tinha que pagar dote, uma série de detalhes, tá? Não vou entrar nesses detalhes, mas entendo que para o judeu aquilo ali já era um casamento. Esse noivado que nós chamamos hoje. Aí o noivo tinha que preparar a casa, tinha que preparar, enfim, tá? E voltava depois. Para José, quando Maria engravidou, ele tinha direito de mandar embora. E tinha direito de mandar matar ela, irmão? Tinha direito? Era o primeiro contrato ainda. Tinha direito, irmãos? Ele tinha direito de mandar matá-la. Mas a Bíblia diz que ele falou que ia mandar ela embora. Porque José era temente a Deus e misericordioso. Deixá-la secretamente. Isso, não queria nem difamá-la. Posso fazer uma pergunta? O termo aplicado para essa questão, tem uma separação, eu não sei, eu estou perguntando porque eu não sei. Existe uma separação no grego, no hebraico, que foi a língua original, para se está noivo é uma palavra, se está casado é outra palavra, é tudo a mesma coisa. Essa questão de porneia, mancheia. O porneia, quando você vai... Não vou falar que a Bíblia fala isso, tá? Porque o termo grego na Bíblia não é... Ali nos evangelhos não é usado. Mas para o grego, se você pegar, por exemplo, o dicionário de Strong,
porneia é amplo. Porneia é relação sexual ilícita, é fornicação, é adultério, se você tiver relação com animal, tudo que se relaciona a um sexo ilícito é tratado como porneia. Aí você vai pesquisar moicheia, é só adultério. Vai pro dicionário que você vai ver isso. Eu tenho aqui, se você quiser, no meu celular. Deu para entender agora? Porneia é amplo. Moicheia é só adultério. Mas não poderia haver, então, essa questão de que a pessoa está no contrato, mas não está casada oficialmente, mas está no contrato. E se usar essa porneia aí, não usar moicheia, que é só o casamento adultério, não tem essa possibilidade? Não. Não há. Vou mostrar por quê. Porque já viu pregação defendendo esses dois lados. Queridos, se fosse, vamos supor que Cristo tivesse falado porneia, vamos supor que agora, rapidinho. Imaginar, Cristo falou porneia. Não se encaixaria no pensamento contrário ao que eu estou defendendo. Não se encaixaria. Em hipótese alguma se encaixaria. Por causa do contexto e porque, no caso de noivado, que muitos defendem aí, também era exigida a morte. Ele podia exigir a morte. Por que, agora eu pergunto, por que só que no primeiro contrato de casamento ainda não havia tido a relação sexual. Fique claro isso, tá? No primeiro contrato ainda não havia tido relação sexual. No matrimônio, que era o segundo contrato, aí havia relação sexual. Agora eu pergunto, se no contrato, primeiro contrato, que ainda não houve relação sexual, era permitido a morte, e a outra parte estava livre, quer dizer que na parte, depois que houve de fato uma só carne, aí há a quebra do contrato, há a quebra da lei, então não serve a mesma aplicação. Tem que ser só para ali. Não faz sentido nenhum. O porneia seria usado de forma ampla. Relação com tem várias Bíblias que traduzem assim, relação sexual ilícita. Ponto final. Mas eu não quero entrar nesses assuntos, porque eu não sei falar grego, eu não sei defender, eu não sei ler contexto de grego, então isso não me interessa. Porque se nós formos depender de conhecer grego e hebraico para defender o que está escrito, irmão, esquece todo mundo aqui. Esquece todo mundo aqui. Tá? Mas vamos lá. Vamos continuar. Então, nesse caso aqui, os punidos aqui no Velho Testamento eram os adúlteros. O marido estava livre. Alguém discorda disso? Não, né? Ok. Velho Testamento, houve adultério. E aí, eu esqueci de concretizar. Mas ele não quis matar. O que ele fazia? Carta de divórcio. Esqueci desse detalhe. A pessoa a parte inocente não quis condená-la à morte. Ele poderia? Sim, poderia. Não fez. O que ele fazia? Carta de divórcio. Adultério. A discussão das duas escolas hebraicas não era a questão do adultério, da carta de divórcio em relação ao adultério. Não era. As duas sabiam que a carta de divórcio era permitida em relação ao adultério. A discussão era os quaisquer motivos. Ponto, irmãos. Não havia-se divergência entre a questão do adultério. A divergência havia em quaisquer motivos. Tá? Que isso fique bem claro. Então, o Velho Testamento, em questão de adultério, era permitido a morte ou então a carta de divórcio de forma legítima. Agora, quaisquer motivos era um combate que eles tinham. Não, aqui é só adultério. Eu não lembro, Hilel, Shammai. Um defendia, não, aqui é só adultério. Não, qualquer motivo, né? Eu me agradei dela, amanheceu com bafo ruim. Ou ele também, né, mulheres, né? Fala só se ela, né? Mas porque a sociedade era machista, né? Vamos contextualizar. Mas que isso fique bem claro. Não havia discussão de Hilel e Shammai em relação ao adultério. Claríssimo, porque o adultério, o que é a união de uma só carne? Relação sexual. Isso é a união de uma só carne. O que é a quebra dessa lei? Quando você
se relaciona sexualmente com outra pessoa. Quebrou a lei, queridos. Ponto. Isso é muito claro. Por isso que não havia discussão entre eles. Adulterou, ou você manda matar, ou manda uma carta de divórcio. Você está livre. Acabou. Ponto final. Tá? Era assim que era no Velho Testamento. E como nós sabemos que Cristo, no capítulo 5 de Mateus, ele falou que ele não veio abrogar a lei. Ele não veio abrogar a lei, queridos. Ele veio cumprir. Ele falou que até que o céu e a terra passem, nem um i, nem uma vírgula, nem um j vai ser tirado da lei. Os profetas. Cristo não veio abrogar nada. Tá? Mudar nada. Eu já li o texto da irmã White que fala isso. O Novo Testamento não é uma nova religião, que é como alguns pensam. Tá? E aí, o irmão já mostrou isso, eu vou adiantar. Ele já fez um... Aqui o meu pensamento, irmão, eu e o irmão Jair, nós conversamos 10 minutos ali, irmão. 10 minutos, não foi? Eu dei uma olhada rápida no PowerPoint dele, tá? Ele também deu no meu aqui. E aí eu vi o que ele estava apresentando, eu falei, irmão, então pode apresentar primeiro, não foi assim? Pode apresentar primeiro, depois a gente completa o que o irmão colocou. Então, nós não tivemos tempo de... nós nos conhecemos aqui, tá? Então, nós tivemos tempo de entrelaçar todos os nossos pensamentos, tá? Todos, com detalhes, ok? Mas o meu pensamento é que, baseado em todo o contexto bíblico que eu já mostrei até agora, incluindo o Velho Testamento, não só nas palavras de Cristo aqui para mim é um fortalecimento da verdade, que a relação do casamento, o casamento, ele é quebrado quando se há uma relação sexual ilícita. A lei é anulada. Todos leram aqui que ali que ele escreveu isso, né? Só pode haver, né, que anule, não é isso? Anule a lei, não é isso que vocês leram? O irmão colocou? O anulamento da lei é pela relação sexual ilícita, tá? No meu pensamento e biblicamente, conforme as palavras de Cristo aqui, a parte inocente tem direito a um novo casamento. A parte que adulterou, não tem direito. Está condenada a permanecer só. Wagner vai ser salvo? Essa pessoa está salva ou está perdida? Eu não sou juiz de ninguém. Não me perguntem isso. Eu não sou juiz de ninguém. Agora, se essa pessoa exerce um cargo, de liderança, ela deve permanecer no banco. Claro isso, irmãos? Irmãos, por favor, eu estou sendo bem claro aqui nas minhas palavras, bem devagar para os irmãos não interpretarem mal. Você vai decretar juízo sobre ela, no juízo ela está perdida, está salva. Não sei. Não sou juiz de ninguém, não tenho direito. Agora, eu tenho direito de dizer que publicamente ela não pode ser um ministro da palavra. Ela não pode ministrar nada, ela não pode tomar a frente numa pregação. Deu para entender isso, queridos? A parte culpada, o que ela vai fazer da vida dela, principalmente no momento que nós estamos vivendo hoje, que não existe uma organização de, sabe, eu vou te excluir, eu vou te disciplinar. Principalmente hoje, sabe o que eu vou fazer? Se a parte culpada chegar no nosso grupo lá, casar novamente, eu vou abraçar, vou amar e vou orar com eles. Agora, aonde ele vai fazer o casamento dele, aonde ele vai... Eu não sei. Isso não me interessa. Isso fica bem claro. Tá? Agora, se cuidado com querer se colocar sob juízo e decretar está perdido ou salvo, queridos. Cuidado com isso. Muito cuidado. Eu não me atrevo a isso, eu não sou juiz. Deus não nos deu esse direito. Tá? Bom, vou adiantar também, nós já lemos aqui. Aqui eu mostro, na verdade, só um resuminho aqui. Aqui eu mostro que nas palavras de Jesus, do jeito que escreveu, existe da mesma forma que o Velho Testamento, um inocente e dois culpados. Sim. É diferente. Eu falei aqui agora. A parte inocente, Deus aprova. Isso. Você fala, Deus aprova. Sim.
É isso que eu estou falando aqui. Todos entenderam isso com clareza? Importante isso, irmãos. Todos entenderam isso com clareza. Deus aprova, mas questão A parte, de julgar ainda não é comigo. a parte inocente é livre para casar novamente. Isso. A parte culpada não tinha direito de morrer no Velho Testamento? Matar? Então ali, no meu pensamento, se acontecesse isso comigo, eu me tornaria um eunuco para herdar o reino do céu, para não ter dúvida quanto à minha salvação. Deu para entender, irmãos? Esse é o meu pensamento. Irmão Gênesis, deu para entender? Raciocínio? Irmão Geando? Todos aí? Ok. Bom, então as palavras de Cristo mantêm-se a mesma coisa, tá? Que o Velho Testamento apresentou. Repudiou, quem foi traído inocente e quem foi culpado, aconteceu o adultério. Os adúlteros aqui estão condenados. Bom, no caso de não ter exceção, aí todos estariam condenados. No caso de não ter exceção, todos estariam condenados. Diferente do Velho Testamento. Diferente. Por que todos estariam condenados? Porque no pensamento de não haver exceção para o divórcio, então, ou seja, o João e a Maria são casados. O João adulterou. O João não pode casar novamente. Como não há exceção, a Maria também não pode casar novamente. Ela tem que ficar sozinha o tempo todo. Queridos, existe um caso verídico de uma mulher nova que casou. Isso eu assisti em palestras, eu assisti muitas palestras, eu assisti todas as opiniões que existem na internet, quase todas sobre isso. Então um pastor contou uma experiência que acontece cotidianamente. Uma mulher nova se casou na igreja, direitinho, com seu cônjuge, estavam vivendo bem, e um belo dia ela chega em casa e encontra o marido dela em cima de uma cama com um homem. Sendo a parte feminina. Aí alguém vai querer me dizer que essa mulher agora tem que criar os filhos sozinha. Se ela não quiser aceitá-lo de novo. Eu não vejo justiça nisso, queridos. Desculpem os que pensam o contrário. Eu não vejo justiça nisso. Vamos lá. Vamos continuar. Bom, eu já falei sobre isso, mas é deixar bem claro que no casamento em Israel tinha duas fases, noivado e matrimônio, e a primeira fase... Eu só queria entender o seu raciocínio aí nessa questão aí. Eu não entendi da mulher que encontrou o marido qual foi o seu raciocínio? A mulher encontrou o marido dela com outro homem, ele sendo a parte feminina da relação. Tá. E aí essa mulher agora, ela vai ter duas opções conforme o pensamento contrário. Ou ela perdoa, ok, e aceita ele do jeito que ele é, ou então ela está condenada, no caso do exemplo que eu dei, ela tinha filhos, ela está condenada a ficar sozinha e criar seus filhos. Por não poder casar novamente. Ela está sendo punida, observem isso, nesse caso que eu citei, ela está sendo punida pelo pecado do outro. Mas se pudesse matar o cara, ela pelo menos Irmãos, por favor, voltem ao Espírito. Eu não quero causar algazarra aqui. Isso é uma coisa muito séria. Ok? Bom, então, o que acontecia em caso de infidelidade na fase do noivado, na primeira fase? O que acontecia? O que poderia ocorrer se o cônjuge traído quisesse? Diz lá em Deuteronômio 22, 23 e 24. Quando houver moça virgem, desposada, e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade, e os apedrejareis até que morram. A moça, porquanto não gritou na cidade, e o homem, porquanto humilhou a mulher do seu próximo. Assim tirarás o mal do meio de ti. Então, nesse caso aqui, quando eu falo assim, moça virgem, desposada, era casada. Tá, irmãos?
Vocês procurem. Desposada era a questão de Maria lá com José. Isso, exatamente. Foi contrato. Vamos falar noivo, né? Mas eles não usavam noivo, não. Isso é uma palavra nossa. Ela era casamento. Tá? Isso. Contrato, tinha contrato e tudo. Podia ser de outro. Tá? Então, a morte não ocorria só quando era depois do matrimônio. A morte ocorria aqui também. Era a mesma lei. Tá, irmãos? Então, tratar hoje de forma diferente é incoerência. Ah, o noivado pode, o casado não. Incoerência. Totalmente fora da Bíblia. Tá? Bom, e aqui eu quero tratar um pouquinho sobre o que Jesus falou quando os fariseus usaram o ideal para condená-lo. Jesus falou bem assim, olha. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Se vocês pegarem Provérbios, lá fala que Deus odeia 6 coisas e abomina a 7ª. E a terceira coisa é condenar inocente, a mãos que derramam sangue inocente. Deus odeia isso. Condenar inocente. Então, cuidado, queridos. Muito cuidado em pronunciar sentença de castigo para a parte inocente. Muito cuidado. Juízo. Cuidado. Deus odeia isso. Tá? Condenar a parte inocente. Inocente. Houve adultério, João e Maria. João foi traído. João é inocente. Cuidado em condenar João. Até que... As pessoas condenam quem cometeu o adultério. Não. A discussão aqui está sendo... Os dois estão condenados a viver sozinhos. Essa é a discussão de hoje. Guardem na mente, irmão, que a posição nossa não é que nenhum dos dois lados pode. Isso. Entende a ideia? A ideia é de que condenar a parte inocente que viva Sozinho. é um erro. Isso, é isso que eu estou falando. Ok? Isso é condenar o inocente. Coisa que os fariseus fizeram ali. Condenaram os discípulos por estavam com fome e fizeram algo que eles tomaram o ideal para condená-los. Deu para entender? E aí, textos aqui que eu coloquei, Ezequiel 18:20, a alma que pecar, essa morrerá. Eu vou adiantar isso aqui, porque todo mundo sabe que Deus realmente, o pecado ele imputa sobre a pessoa. Tá? Bom, vamos entrar agora nos testemunhos. Eu coloquei alguns textos que vai aqui acrescentar ao que o irmão Jason usou e vai esclarecer também aqueles que não viram os textos claros da irmã White. Nada senão a violação do leito conjugal pode quebrar ou anular o voto conjugal. Irmãos, vou fazer um comentário em relação a isso aqui. Esse texto aqui, ele é muito claro. Por quê? Eu não precisaria de outro, mas vou mostrar outros, claro, para ficar mais claro ainda. Eu não precisaria de outro. Por quê? Porque, segundo a defesa da oposição, é que o adultério não anula e não quebra o voto conjugal. Ficou claro isso? Essa é a defesa da oposição. Irmão Wagner, não é bem isso não. Amanhã você explica então. Mas eu já ouvi e usa-se textos para dizer que não quebra, não anula, porque a mulher está ligada ao marido por todo o tempo que vive. Usa esse texto o tempo todo. Quebra, mas não anula. Essa é a ideia do nosso pensamento. A pessoa está quebrando os votos, mas não está... Então tá bom. Então aqui está dizendo que anula também, irmão. Sim. A ideia dela é essa, sim. Ok. Ok? Quebrar ou anular. Então, Pensamento. não importa. Só pra... Isso, mas o pensamento é de que o adultério não quebra e nem anula. Porque se quebrar e anular, automaticamente o que acontece com a parte inocente? Está livre. Isso só vale para o adultério? Isso só vale para o Só para o adultério. Tá? Mas nós vamos ler, calma, nós vamos ler. Tá claro? Então isso para mim já é o suficiente, claríssimo,
porque o pensamento contrário diz que não anula e quebra. Aqui está dizendo que quebra e anula. Tá? Essa é a defesa. Só há uma razão pela qual o marido pode legitimamente separar-se de sua esposa ou a esposa de seu marido: o adultério. Legitimamente o adultério. Tá? Agora, por que o texto é tão claro? Vamos lá. João e Maria são casados e o homem ou a mulher, não importa, o João não gosta de algum tipo de tratamento que a Maria traz com ele. Não gosta. Ele pode sair da casa que ela mora? Hã? Ele pode se mudar para outra casa? Isso, irmão. Observem, queridos. Ele pode se separar dela. Separar-se. Não quero ver mais com essa mulher. Mas continua casado. Porque o que quebra lá é a violação do leito. Existe uma obrigação entre ambos ali. Ele está quebrando o voto que ele fez. Mas não anulou. Isso. Esse é o argumento. Deixa eu ir palestrar. Isso, vamos lá. Depois vocês abrem a pergunta. Ô, Fábio, a questão do adultério, vamos pensar assim, é só questão de deitar no leito e consumar? Flagrante para separação, porque tem que haver uma testemunha, tem que haver justamente, tá? Não é, pensei, adulterei. Não é assim não. Mas a Bíblia fala assim, né? O ato. É o ato. É o ato. É o ato. Não, porque eu li no testemunho para a ministra, não me pode a página, mas amanhã eu posso até trazer. Ela fala assim que, isso mais, ela colocou mulher, mas é para mulher e homem. Ela fala assim, a mulher que recebe o galanteio, alguma coisa nessa questão de outro homem que não seja seu marido, já adulterou e se tornou uma prostituta. Não, mas isso aí, irmão, você pode ser um pervertido na tua mente. Você pode ser... A questão para quebrar a lei tem... Veja, vamos lá, irmãos, vamos entender o princípio. Uma carne é dada quando se há uma relação sexual. A lei se quebra quando você se relaciona com outra pessoa. Ponto. Eu amo aquela pessoa. Você não está casado com ela. Você não é uma só carne com ela. Eu estou pensando, não consumou. O que une uma só carne é a relação sexual. E o que quebra isso é a relação sexual fora. Ponto. Qual o texto? Pode ser uma mulher promíscua mesmo. Pode ser uma prostituta na mente dela, no jeito dela. Não precisa nem ser em relação a isso não, irmão. A mulher é considerada prostituta devido à vestimenta. Enfim, tem várias formas, não é só adultério não. Isso é muito amplo, isso aí que o irmão está falando. Nós estamos tratando de um caso aqui de ato. Jesus falou, aquele que olhar. Pois é muito mais amplo. Aí é uma questão de, tá vendo como a gente não pode emitir juízo sobre ninguém? Ninguém pode emitir juízo sobre ninguém, porque... Isso, no contexto. Perfeito. Ok? Mas vamos lá, vamos prosseguir que eu quero mostrar mais coisas. Vamos lá. Isso. Tô casadinho ali certinho, nunca cometi o ato, mas eu posso ser um adúltero. E tô condenado, casadinho ali, perfeito. Tá? Ninguém aqui é o que eu falei no início, eu não estou aqui para emitir juízo sobre ninguém na questão de condenar. Vamos lá, vamos continuar lendo os textos. Nada senão a violação do leito conjugal pode quebrar ou anular. Opa, voltei aqui, desculpa. Avançando. Tive uma longa conversa com a irmã B, mostrando-lhe que o voto conjugal é um vínculo e que nenhuma das partes pode abdicar de seus direitos, salvo em caso de adultério, a violação do leito conjugal. Vamos avançar. J não repudiou sua esposa, ele o deixou, casou-se com outro homem. Presta atenção agora, queridos. Presta atenção agora. Ela escreveu bem assim, olha. Um caso de uma pessoa que foi embora com outro homem. Nada vejo nas escrituras. Aí ele falando em relação a J, que alguém perguntou para ela. Qual é a relação? J está condenado, tem que ficar sozinho? Ela respondeu. Nada vejo nas escrituras, nada que o proíba de casar-se no Senhor. Ele tem o direito ao afeto de uma mulher. Não vejo por que essa nova união deva ser perturbada. Nada vejo na palavra de Deus
que poderia exigir a separação de ambos. Como pedistes, meu conselho, dou francamente. Quer mais claro? Tem mais claro. Mas aqui já está bem claro, né? Eu coloquei esse aqui entre brilhante, assim, para ficar bem gravado na mente dos irmãos. Vi que a irmã A, por ora, não tem direito de desposar outro homem. Mas se ela, ou qualquer outra mulher, obtiver um divórcio legal na base de adultério por parte do marido, então está livre para casar com quem quiser. Está mais claro agora para todos? Claríssimo, certo? Muito bem. Esse texto aí, eu já vi esse texto em algum livro que ele está meio mexido. É uma outra acusação, que isso é uma coisa comum, tá? Comum também. Mostrem o erro. Eu peguei um livro, apenas eu não trouxe. Isso. Não tinha Procura o original. Você Isso. Lar Adventista, 344. Alguém tiver um divórcio na base legal, aquela parte de adultério, não estava lá não. Então tá. Sumido. Então pega lá e mostra o original. Mas tem mais, tá? Agora essa aqui eu botei por último, assim, bem destacado. A profeta escrevendo, tá, irmãos? Todo mundo considera profeta? Amém? Amém. É profeta mesmo? É, né? Deus reconhece apenas um motivo pelo qual a esposa pode deixar seu marido ou o marido a sua esposa, o adultério. Seja essa questão cuidadosamente considerada. Deus reconhece apenas um motivo. Aí se você pegar e estudar sobre o casamento nas escritas da irmã White, ela fala bem assim, em caso de que o marido batia na esposa, ela fala assim, deixa ele, não volte. Eu estou resumindo aqui, tá, irmãos? Agora, pode casar de novo? Não. Tem lá, não tem? Então, estudem isso. Mas aí não entra em justiça? Hã? Não entra em justiça? Irmão, aí... Não, mas aí é com Deus, irmão. Eu sei, não estou julgando, mas aí não entra a questão de justiça. Mas não houve quebra... Porque se eu bato na minha mulher o tempo todo, por razões banais ou sem motivo, eu sou violento e ela não, eu vou embora, não pode casar? Eu não vou entrar em justiça e injustiça. Perante a lei, o irmão está ligado com a esposa dele. É. Só que entra o detalhe lá que é só em caso de adultério. Isso. Ponto. Eu me atento apenas ao que está escrito e a justiça é de Deus. Não, você falou assim, eu não vejo justiça nisso. Por quê? Porque está escrito. É contrário ao que está escrito. Deu para entender? Eu me baseio na justiça de Deus simplesmente pelo que está escrito, porque eu não conheço pessoalmente, nunca conversei com ele. Então a única base que todos aqui podem ter é o que está escrito. Então a justiça de Deus que eu defendo é o que está escrito. Só um parênteses. No caso de algumas pessoas que eu conheço, que eles vieram para o grupo, casaram novamente, mas haviam separado sem ser questão de caso de adultério. Mas já tem uns que têm 20 anos de casados juntos e vieram para o grupo. Como é que faz? Não separar? Não vou dar opinião agora, irmão. Tem que conhecer cada caso, tem que saber exatamente. Gente, responsabilidade de gente. Tem que saber cada caso. Não dá para opinar. Bom, agora vamos lá. Vimos as declarações da senhora White. Irmãos, voltem aqui, por favor. Só tirar minha dúvida aqui, aquele texto que o irmão colocou, tem a referência, né? É a carta 8, tá aqui, ó, apareceu no final. Carta 8, 1888. Tá? Ok, irmãos, vamos avançar. Eu peço, só o Jean terminar ali, por favor. Uma luz direta do céu. Presta atenção no que eu vou mostrar agora. O Senhor enviou ao seu povo muitas instruções, regra sobre regra, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali. Pouca importância dada à Bíblia, e o Senhor concede luz menor para conduzir homens e mulheres à luz maior. Existem coisas nas Escrituras que são difíceis de entender. É normal que haja debates e divergências.
Os testemunhos foram dados justamente para facilitar o último povo a entender isso. Porque Deus precisa de 144 mil pessoas que não haja engano em seus lábios. Deus vai levantar esse povo. Amém. Ele vai levantar. Ele está levantando. Ele precisa disso. Para quê? Para que esse povo mostre que a lei pode ser obedecida por completo. Então ele nos concedeu um privilégio, uma luz que nos ajuda a entender os pontos difíceis. Ok? Se os testemunhos, agora presta atenção aqui. Aí as pessoas pegam esse texto e fazem o que querem com os testemunhos. Dizem assim: se os testemunhos não falarem de acordo com a palavra de Deus, rejeitai-os. Cristo e Belial não se unem. Aí os irmãos, opa, deixa esse texto guardado no bolso. Aí vem o irmão lá que crê nos testemunhos, só que ele acredita agora que o sábado é parte-dia. Já tive um debate sobre isso também. Aí eu falo, mas irmão, está aqui os testemunhos, claro, escrito com clareza, pôr do sol, um dia de 24 horas. Irmão, ele mais escreveu. Se não estiver de acordo, rejeita. Aí vem outro irmão e levanta, crendo nos testemunhos, tá, irmãos? Não falando de gente que rejeita os testemunhos, não. Gente que acredita nos testemunhos. Não, Jesus é blasfêmia. Falar Jesus é blasfêmia, irmão. Tem que ser Yeshua ou Yahushua. Aí você pega os testemunhos e mostra assim. A irmã White teve uma visita de um anjo. E aí ela comentando as palavras que o anjo disse, ela abre aspas. Você sabe quando a irmã White abre aspas? É porque ela vai falar exatamente o que o anjo disse. E aí você vê lá o anjo falando, Jesus, que ele falou com ela na linguagem dela, né? Então eu falo assim para o irmão, então o anjo blasfemou. Não, irmão, mas se os testemunhos não falarem conforme a Bíblia, rejeita-os. Irmão, segura um pouquinho para amanhã. Eu sei que o irmão está ansioso para falar. Não, isso não. Os testemunhos nunca contradizem a Bíblia. Ótimo. Então, nesse caso aqui, então, está correto, né? Então, qualquer mulher, em caso de adultério, pode casar-se novamente? Deu para entender? Quem quiser até conclusão, a carta 8 não diz isso. Roberto, acho que você não precisa nem responder isso, né? Tá bom. A carta 8 de 1838 não diz isso. Então vamos lá. Debaixo disso. Ok. Poderia a mensageira do Senhor emitir alguma nota contrária à lei de Deus e ainda ser reconhecida como profeta? Não. Se ela falasse uma mentira, ela seria um falso profeta. A não ser que os homens colocaram palavras na boca dela sem ela falar. Isso. Suas palavras, não existe o profeta. Só um minutinho. Se vai ter na Bíblia, Isso. você Ok, mas tome muito cuidado com isso também. Muito cuidado, vou dizer por quê. Há pouco tempo atrás, antes de nós gravarmos aquele DVD, aquele estudo, Os Adventistas e a Divindade dos Testemunhos, um monte de gente saía por aí falando à torta direito que aquela expressão da irmã White, terceira pessoa de divindade, não era original. Um monte de gente saía daí falando para todo mundo aí que quando a irmã White escreveu Pai, Filho e Espírito Santo não é original. Aí chegava, era adulterado, os pastores, a liderança adulterou. E aí você chegava para debater com um teólogo, ele ia lá no original, com a letra dela, chegava assim, ó. Aí você perdia toda a sua credibilidade. Tá? Muito cuidado, irmãos. Antes de você pronunciar alguma coisa contra a Bíblia e contra os testemunhos, certifique-se com clareza. Leiam depois Mensagens Escolhidas, volume 1, capítulo 1 e 2. Leiam lá. Vocês verem
a seriedade. Ela fala assim, não pise em terra santa. Tire a sandália dos pés quando for falar da Bíblia. Amém. Tá? Porque é a única coisa que nós temos para avaliar o que é certo, o que é errado, o que está na lei e o que não está. Então, cuidado. Vocês terem uma noção, eu tenho tanto cuidado com isso, que Mateus 28:19, quando alguém vem me pedir explicação, eu não falo que é adulterado. Eu não falo, irmãos. Eu explico o texto. Aí, quando eu falo de 1 João 5,7, eu não falo, eu deixo a lição da Escola Sabatina falar. Deu para entender a diferença? Perfeito? Eles não podem me acusar de estar falando algo que eu não consigo provar. Cuidado, queridos. Muito cuidado. E recentemente, quando eu estive lá em Ji-Paraná, eu batizei um irmão da cidade de Vilhena, né? Ele passou para nós, ele tem o original, eu peguei uma cópia de uma lição da Escola Sabatina que ele ainda estudou, é de 1908, aonde tem na... Está aqui, ó. Obrigado, irmão. Maravilha. Ótimo. O irmão trouxe e eu fiz uma xerox. Eu tenho um arquivo em PDF. E na lição número 14, é aqui onde eu compreendi plenamente a forma mais simples, como é que os pioneiros lideram com Mateus 28, versículo 19. O que o irmão disse há pouco é uma questão muito simples. Eu não uso a argumentação de texto falsificado, não falsificado. É simples, correto? Tá? Isso. Tá, irmãos? Irmãos conseguiam colocar no contexto correto. Isso é exatamente o que eu faço. Eu tenho muito medo, queridos. Leiam Mensagens Escolhidas, volume 1, primeiro e segundo capítulo, e os irmãos vão entender o que eu estou falando. Tá? Muito cuidado. Bom, que horas aí? Só para mim tentar estar finalizando. 10h37. Até 11 horas, tá bom? Haverá falsos sonhos e visões. Irmãos, voltem aqui. Estamos finalizando. Haverá falsos sonhos e visões que encerram alguma verdade, mas desviam da fé original. O Senhor deu uma regra pela qual distingui-los, a lei ou o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não têm iluminação. Isaías 8:20. Se eles desmerecem a lei de Deus, se não dão atenção à sua vontade, tal como é revelado nos testemunhos de seu Espírito, são enganadores. Eles são controlados por um impulso e impressões, que acreditam serem o Espírito Santo, e consideram mais dignos de confiança que a palavra inspirada. Pretendem que todo pensamento e sentimento é uma impressão do Espírito. E quando se raciocina com eles segundo as Escrituras, declaram que possuem alguma coisa mais digna de confiança. Ao passo, porém, que pensam ser guiados pelo Espírito de Deus, estão, na verdade, seguindo uma imaginação trabalhada por Satanás. Aqui ela está falando em relação a falsos profetas. Eles sempre têm que estar relacionados à lei e ao testemunho. A irmã White não poderia emitir nada na pena dela que fosse contra a lei de Deus. E o 7º mandamento é lei. Jamais ela poderia ter escrito aquele texto. O irmão Jota, ele foi abandonado e a mulher dele saiu com outro homem. Eu não vejo nada nas Escrituras que o proíba de casar-se novamente. Procurem esse texto também ver se está adulterado, tá? Seja do Senhor. É, claro. Óbvio, é um princípio. Então procurem esse texto também ver se está adulterado também. Tá? Jamais. Desculpa. O texto que ela fala daquele caso que a esposa ficou de cama. E ela permitiu, disse, para que ninguém mexesse com ele, deixasse ele colocar outra esposa dentro de casa. Sim. Não profira juízo sobre eles. Deixa eles. Esse cara falou, irmão. Nada mais. Pelo menos não fato que aconteceu com a mulher adúltera, né? Tá? Mas vamos lá. Vós que vos tendes estado a educar a vós mesmos e aos outros no espírito de crítica e acusação, lembrai-vos de que estáis imitando o exemplo de Satanás. Quando serve ao vosso desígnio, tratais os testemunhos como se neles cresceis, citando trechos deles para reforçar qualquer declaração em que desejais prevalecer. Como é, porém, quando o esclarecimento é dado para corrigir-vos os erros? Aceitais a luz? Quando os testemunhos falam contrariamente às vossas ideias,
então os tratais com desprezo. Não fica bem a pessoa alguma soltar uma palavra de dúvida aqui e ali, a qual opere com veneno em outros espíritos, abalando-lhes a confiança nas mensagens que Deus tem dado, as quais têm ajudado a pôr o fundamento desta obra e a têm assistido até o presente, com reprovações, advertências, correções e encorajamentos. A todos quantos se têm colocado no caminho dos testemunhos, eu quero dizer, Deus deu uma mensagem ao seu povo, e sua voz será ouvida, quer ouçais, quer não. Vossa posição não me tem causado dano. Vós, porém, tendes de prestar contas ao Deus do céu, que tem enviado essas advertências e instruções para guardar seu povo no caminho certo. Tereis de responder-lhe, a ele por vossa cegueira, por seres uma pedra de tropeço no caminho dos pecadores. Não obstante, quando vos mando um testemunho de advertência e reprovação, muitos de vós declarais ser simplesmente a opinião da irmã White. Ah, queridos, quantas vezes já ouvi isso? É conselho. Quantas vezes eu já ouvi isso, queridos? Isso é só uma opinião dela. Tendes assim insultado o Espírito de Deus. Sabeis como o Senhor se tem manifestado por meio do Espírito de profecia. O passado, o presente e o futuro têm passado perante mim. Tem-se-me mostrado rostos que nunca vira, e anos depois os reconheci ao vê-los. Tenho-me despertado do sono com um vivo sentimento de assuntos anteriormente apresentados a meu espírito e escrito à meia-noite, cartas que atravessam o continente e chegando em uma crise, pouparam a causa de Deus grandes revés. Essa tem sido a minha obra por muitos anos. Um poder tem-me impelido a reprovar e censurar erros em que eu não pensara. É esta obra dos últimos 36 anos, de cima ou de baixo? Esse aqui eu destaquei um pouquinho mais. Deus não designou homem algum para proferir juízos sobre sua palavra, escolhendo umas coisas como inspiradas e desacreditando outras como não inspiradas. Os testemunhos têm sido tratados da mesma maneira, mas Deus não está nisto. Irmão, a senhora, quando ela fala testemunho, é um livro que ela escreveu ou contar essas pessoas? Não, tudo, irmão, tudo. Tudo que tem um texto dela, eu não coloquei aqui, que ela fala assim, olha, cada opinião, cada carta que eu escrevo, eu penso muito antes de emitir e às vezes nem escrevo. Por quê? Porque são a minha autoridade, nas minhas palavras aqui, a minha autoridade é vinda de Deus. E todos terão que tomar como palavra de Deus. Depois eu mando esse texto para o irmão sobre isso. Tá? Ali é a mensagem escolhida. Não, está escolhida. Volume 2. Deve ser volume 1, página 23. Quando não bota, é volume 1. Aqui esse texto o irmão já leu. É desalentador para mim que eles escolham certas partes dos testemunhos que lhes agradam, a fim de usá-las para justificar seu próprio procedimento, dando a impressão que aceitam essa parte como a voz de Deus. E então, quando chegam outros testemunhos que repreendem sua conduta, quando são proferidas palavras que não coincidem com suas opiniões e critério, eles desonram a obra de Deus dizendo, isto nós não aceitamos, pois é apenas a opinião da irmã White, e não é melhor do que a minha opinião ou a de qualquer outra pessoa. Se vocês, meus irmãos, que há muitos anos conhecem a mim e o meu trabalho, entendem que os meus conselhos não são mais para se estimar do que os daqueles que não foram, observe, os meus conselhos. Ela não fala só testemunhos, tá? Os meus conselhos não são mais para se estimar do que os daqueles que não foram especialmente educados para esta obra. Não me peçam mais para cooperar com vocês, porque assumindo tal atitude, fatalmente estarão neutralizando a influência do meu trabalho. Se julgam que seguir os próprios impulsos seja tão seguro como seguir a luz transmitida pela serva comissionada do Senhor, o risco será seu. Serão condenados por rejeitar a luz que lhes foi enviada do céu. Leiam o grande conflito, queridos. Leiam o grande conflito.
Eles usam esse termo. Ela mais fala que os que rejeitaram a verdade, rejeitaram a luz enviada do céu. Muitas vezes, em minha experiência, tenho sido obrigado a enfrentar a atitude de certa classe de pessoas que reconheciam que os testemunhos eram de Deus, mas adotavam a posição de que este e aquele assunto constituíam a opinião e o critério da irmã White. Isto convém aos que não gostam de repreensão e correção.